Muito bem? Já estamos ok? Muito bem, começando mais esta edição do nosso Hora H. Pego um pouco bem de surpresa aqui, molhando as palavras. Muito bem, o programa de hoje, programa de muita expectativa em relação à retomada e conclusão do julgamento do caso Vinícius, amanhã, quinta-feira, dia 18, no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Nesse instantes antes da gente vir aqui para o estúdio e colocar até o microfone, que está até ainda mal colocado aqui, porque foi na rapidez, falava com os advogados das partes envolvidas nesse processo, na verdade um recurso eleitoral que tenta modificar a sentença de primeira instância do Fórum de Marília, que cassou e anulou os votos do Vinícius, e os advogados deram, cada qual, o seu posicionamento e a sua expectativa para o julgamento de amanhã. O que os senhores terão ao longo dessa edição do nosso programa? Repito, uma quarta-feira de muita expectativa. O dia de amanhã não será diferente, será de imensa ansiedade, até porque em 84 anos de existência de Marília, é a primeira vez que nós temos um fato como esse. Então, por si só, ele vai capitalizar todas as atenções, não se fala em outra coisa na cidade, o que é que vai acontecer, o que é que vai haver, que resultado é que deve sair desse julgamento, e ninguém tem bola de cristal para antever os votos dos juízes e desembargadores que ainda não se manifestaram no chamado caso Vinícius. Então, daqui a pouquinho, a gente vai discorrer sobre este assunto, algumas pequenas, mas algumas novidades que a gente já tem sobre este caso, novidades no campo da expectativa, novidades no campo de como é que funciona, de como é que se reveste o funcionamento de um julgamento dessa ordem, que os senhores vão ter para se familiarizar com o assunto. Aproveitando o nosso espaço do Flash, o Diário Oficial do Município, edição de hoje, traz 5 exonerações de servidores a pedido. Eu tenho visto muito isso aí, tem uma rotatividade muito grande na prefeitura, e eu não sei por que cargas d'água, não sei se pelo serviço, não sei se pelo salário, não sei, mas tem muitos servidores que pedem para ser exonerados, exonerações a pedido. É uma situação que foge um pouco, destoa um pouco daquilo que a gente estava acostumado a verificar em outras prefeituras. Então, 5 só nesta edição do Diário Oficial do Município. Através de portaria e após levantamento das contas vinculadas da Prefeitura em 2012, está sendo encaminhado um relatório para apuração de possíveis irregularidades nas movimentações financeiras da Secretaria da Educação, referentes ao ano passado. Fica também determinada a instauração de sindicância para apurar tais irregularidades. Aquelas verbas carimbadas que deveriam ser destinadas para um determinado setor e que, no meio do caminho, sofreram desvio de finalidade. Então, isso tudo está sendo investigado pela atual administração. Há uma outra portaria também, através da qual o prefeito está exonerando o presidente executivo do IPREM, Instituto de Previdência do município de Marília, o Nelson Rodrigues de Melo, que é funcionário de carreira, está há um punhado de tempo já na prefeitura. E ele, que era o responsável, o presidente executivo do IPREM, acabou, na verdade, sendo exonerado. A portaria publicada na edição de hoje do Diário Oficial passa a valer já a partir de hoje. Para o lugar dele vai uma auxiliar de escrita da Prefeitura Municipal, segundo as informações que nós obtivemos. Eu quero exibir algumas imagens aqui no Flash, para que os senhores que já reclamaram conosco possam verificar. Esse aí é o trevo de acesso a Padre Nóbrega. Muita reclamação em relação a esse trevo de acesso ao distrito de Padre Nóbrega. O asfalto mal feito, já está todo arrebentado em alguns pontos. Existem aqueles borrachudos onde o asfalto vai acumulando nas laterais da pista, sinal de que ele foi mal dimensionado e não suporta o peso dos veículos que trafegam por ali e a intensidade desse movimento, desse fluxo de veículos. Veja que as laterais, olha só, já soltando o asfalto, já fizeram remendos, tem os borrachudos. As lombadas praticamente deixaram de existir, que o asfalto foi emborrachando, foi ondulando, ficou tudo igual. Quer dizer, a lombada não cumpre mais o papel a que ela servia inicialmente, que era de reduzir a velocidade dos veículos, né? E a sinalização de solo, pode ver, toda apagada, ou por causa do remendo nos asfaltos, ou por causa da deterioração do próprio asfalto, ou porque já gastou a tinta. O correto seria pintar novamente, né? Então tá vendo ali, ó? Então você já não tem mais a sinalização de solo adequadamente. Muita gente vai passar por aí, pelo trevo lá de Padre Nóbrega, e passa reto,
um respeito à sinalização que está toda apagada, toda danificada. Um lugar perigoso, já teve muito acidente, já teve muita morte, por isso fica um apelo aqui para as pessoas aí que sejam responsáveis por isso, para que elas possam deitar os olhos sobre esse problema e buscar uma solução. Já se fala em fazer um dispositivo diferenciado, houve reivindicação através dos vereadores na Câmara Municipal, mas a situação ali é realmente bastante complicada, principalmente se tratando de uma rodovia de intenso e imenso movimento. Muito obrigado aí pelas imagens. Agora, para relaxar um pouquinho, vamos mostrar uma bela imagem que nós escolhemos dentro da cidade, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, ao lado do Bosque. É um grupo de 3 siriemas, olha lá que bonitinhas, ó. Essa ave, que é grandona essa ave aí, maior do que um galo, né? Olha que bitelona que ela é. E essas são ariscas, uma barbaridade, você mal se aproxima, elas já dão no pé, correm uma barbaridade, elas não é aquele voo curto, né? O negócio dela é correr. Mas essas siriemas aí estão tão habituadas com o movimento de veículos, com as pessoas que passam por ali, essa daí, ó, aí, tá mastigando não sei o que ela pegou aí. O que foi que ela pegou aí, Eduardo? Você que estava filmando lá. Um bichinho qualquer, né? E ela estava ali, ó, ali ciscando sossegadinha, para lá e para cá, ele chegou a menos de 1 metro de distância da siriema. É um bicho extremamente arístico, uma ave que a gente vê assim nos descampados, né? Tem um canto bonito, tem até música para ela, Siriema do Mato Grosso, teu canto triste me faz sofrer, e por aí vai. Muito bonito, e de 3 assim eu nunca tinha visto, não, eu tinha visto, pode ser que um seja filhote, né? Ou 2 machos paquerando uma fêmea, ou 2 fêmeas paquerando um macho, ou 3 fêmeas, hoje está tudo na moda, né? 3 machos, vai saber lá, né? Ele vai ver que no mundo deles, será que tem também o que tem no mundo dos homens? Deve ter. Resumo da ópera, olha, as siriemas em plena cidade, perto do aeroporto, ao lado do Bosque, no meio de veículos, um movimento grande na avenida, no meio das pessoas, e elas ali tranquilas, sossegadas, pastando, se alimentando numa boa. Muito obrigado aí pelas imagens. Está começando aqui o nosso Hora H, edição desta quarta-feira, dia de futebol e véspera de uma decisão importante, política e administrativamente se falando para a nossa cidade, lá no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Vamos lá. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Hoje é quarta-feira, dia 17 de abril, Dia Mundial do Hemofílico e Dia de Santo Elias. Em 1996, 19 sem terra eram mortos pela PM no sul do Pará. O episódio ficou conhecido como o Massacre de Eldorado dos Carajás. Em 1790, morria Benjamin Franklin. O que ele inventou? Ele inventou o para-raios. Ele era político também. Vai ver que ele imaginava que em cima de político sempre tinha um raio, né? Falou, deixa eu inventar esse negócio aí. Faltam 258 dias para o final do ano. Está começando aqui a edição de número 84 do Hora H pelo canal 15 da NET, a TV comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. E você confere agora quais são os destaques principais desta edição do Hora H. Caça aos gatos. Fiscalização flagra primeiros casos de ligação clandestina de água na cidade. Entre multa e reversão no gato, cada caso pode custar R$ 1.500 para o bolso do contribuinte. Isto se o munícipe não for ainda denunciado à polícia por furto de água. Transporte público. Prefeitura expede ordem de serviço e novas empresas iniciam atividades no dia 18 de maio. Em 10 dias, elas devem apresentar o sistema de bilhetagem eletrônica exigido na licitação. Dengue. Novos casos confirmados elevam para 168 os doentes aqui na cidade.
mas a expectativa da saúde já é de fechar o mês de abril abaixo dos 300 casos e, portanto, livre da classificação de uma epidemia. Problema resolvido, asfalto danificado há anos e enormes buracos denunciados pelo ORH no Argolo Ferrão são finalmente consertados pela Codemar. Caso Vinícius, você confere as últimas informações sobre o julgamento de amanhã no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Com estas e outras notícias, está no ar o Hora H. Muito bem, vamos começar o nosso Hora H, vamos ao primeiro giro de notícias do nosso programa e eu começo apresentando para os senhores aqui, na verdade essa manifestação na tribuna da Câmara Municipal, ela aconteceu a questão aí de um mês aproximadamente, se não tiver um mês, está beirando um mês, mas houve a aprovação desse requerimento, um novo requerimento, ele foi encaminhado ao senhor prefeito municipal, e minto, não ao senhor prefeito municipal, o presidente do DAI, o Francisco Giacha, porque na verdade são requerimentos reiterados pedindo informações sobre o DAI. Requerimentos de informações aprovados pela Câmara em outubro de 2011, reiterados depois 2 outras vezes no ano passado, 2012, e ainda sem resposta, irritam a oposição. Presidente do PTB, o vereador Mário Coraini Júnior, ocupou a tribuna da Câmara e ele reclamou e cobrou uma solução para o que considera um desrespeito ao Poder Executivo. E é a pura verdade. Em 2011, para ser exato, 17 de outubro de 2011, ele fez um requerimento de informações ao DAI. Queria saber alguma coisa referente ao DAI. 17 de outubro de 2011. Era o Mário Bugarelli ainda que estava lá. Aí, começou 2012. Ele fez mais 2 vezes o mesmo requerimento, ele reiterou o requerimento 2 outras vezes ao longo de 2012. Aí já saiu o Bugarelli que renunciou, entrou o Tiziano Toffoli e não teve resposta. Estou falando referente à prefeitura. Era Mário Bugarelli, saiu o Mário, entrou o Tiziano Toffoli, tudo sem resposta. Lá no DAI era o Tiziano, do Tiziano passou o Sestori e do Sestori, enfim, acabou mudando tudo novamente agora, já em 2013, é o Giacha, e até agora não teve resposta para esses requerimentos. De 17 de outubro de 2011 até agora. Agora o Mário Coraini, ele, além de reiterar os mesmos pedidos de informações pela 4ª vez, uma em 2011, 2 em 2012, 3 em 2012 e agora uma em 2013, ele solicitou encaminhamento de cópia do documento ao escritório regional do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, instalado aqui em Marília. Quer dizer, ele recrudesceu o negócio, está bravo, ele quer uma explicação daquilo que ele está perguntando a respeito do funcionamento do DAI, faturamento e outras coisas mais. Acompanhe o pronunciamento do vereador, eu repito, já faz coisa aí de 3 sessões da Câmara, mais ou menos, que ele se manifestou da tribuna, bravo, nós gravamos e estamos exibindo para os senhores, porque até agora não teve resposta ainda. Estou estudando medidas para esses casos, porque a prefeitura também, o ano passado, usou e abusou desse expediente de empurrar com a barriga. Nós não podemos permitir isso. Poder legislativo é poder. Tem autoridade, se não souber fazer valer sua autoridade, o seu poder, não precisa estar aqui. E, portanto, nós vamos tomar providência. Não tenho nada contra o atual diretor do DAI, absolutamente nada. Mas é uma prática que vem sendo reiteradamente adotada e que só mostra que não tem o mínimo respeito pelas instituições. Precisam essas pessoas tomar conhecimento do que é uma instituição. Instituição é prática social duradoura, que através dos anos vai se consolidando, vai se firmando para realizar finalidades comuns aos membros da coletividade. Portanto, quando estão desrespeitando o poder legislativo, estão desrespeitando o povo de Marília. Por isso, mais uma vez, fica o meu protesto e a minha reiteração. E de hora por diante nós tomaremos providência a fim de
levar essas pessoas a responder por seus atos, porque está muito fácil não se cumprir a lei. Está muito fácil de se desrespeitar regras desse país. Isso aqui está virando uma esculhambação em todos os setores. Hora H. Isso aí está na Constituição Municipal, né? Nós temos aí a lei orgânica do município que ela prevê aquilo que deve acontecer, as relações entre os poderes, o regimento da Câmara e outras coisas mais. Então, aquilo que passa pela Câmara tem prazo, inclusive, para ser respondido. E, na verdade, quando você cobra uma resposta, você manda um requerimento, ele é aprovado pela Câmara, pelo Poder Constituído, ele vai para a Prefeitura, o Poder Executivo, ou vai para uma autarquia do município, enfim, e a resposta não vem, você está desrespeitando aquelas regras que compõem o relacionamento entre os poderes. E aí, moral da história, tem razão em ficar bravo o vereador Mário Coraino. Aqui, a primeira reivindicação dessas informações, o primeiro requerimento foi em 17 de outubro de 2011. Depois ele, reiteradas vezes, cobrou isso novamente em 2012. E agora, em 2013, perdeu a boa, falou, ó, o negócio é o seguinte, manda a cópia lá para o DAI, que eram as informações, ele quer a estrutura, o funcionamento, como é que está, como é que deixa de estar, e tem informações que ele quer confirmar ou não, né? Até de eventuais possíveis irregularidades praticadas recentemente ou no passado, enfim, ele tem lá as razões dele para requerer essas informações. E perdeu a boa, falou, manda também para o Escritório Regional do Tribunal de Contas do Estado instalado aqui em Marília. Vamos ver se finalmente nós vamos procurar pelo vereador Mário Coraino, se finalmente ele recebeu ou sinalizaram já que vão mandar essas informações para ele. Muito bem, mudando o assunto de pato para gancho, vamos falar aqui sobre um problema resolvido. Eu fico muito feliz, como diziam os locutores do passado, eu folgo em saber que a operação Mãos à Obra da Prefeitura Municipal, com equipes da Codemar, resolveu problemas que nós apresentamos, denunciamos aqui no Hora H recentemente. São aqueles problemas sérios no asfalto, nas ruas próximas à unidade de saúde da família do Argolo Ferrão, na zona oeste aqui da cidade. E recentemente nós estivemos lá com a nossa equipe e apresentamos denúncia daquilo que foi reclamado pelos senhores moradores vizinhos ali da unidade de saúde da família do Argolo Ferrão, que o asfalto, gente, e não é a primeira vez, não, hein? Faz anos, me parece já 3 anos aproximadamente, 2 a 3 anos, que esses problemas existem. Os moradores já protestaram, eles já cansaram de telefonar para tudo quanto é lugar e não conseguiam resolver o problema. Felizmente, o nosso Hora H esteve lá, exibiu os problemas e hoje pela manhã nós voltamos no local, depois dos telefonemas que os próprios moradores fizeram à nossa equipe. Vamos ver as imagens aí lá do Argolo Ferrão, o asfalto já feito, olha ali a unidade de saúde da família do bairro, que fica bem no finalzinho do bairro, olha o remendo no asfalto, olha o tamanho do remendo. Você vai ver depois como é que estava antes, né? Essa rua aí é a rua Manuel Cândido Batista, aí a plaquinha do Mãos à Obra, né? Aí o serviço que foi feito ficou bom, arrumaram bem o asfalto, né? Mas as equipes estavam lá ainda, nós estávamos, saímos de lá, as equipes ainda estavam lá trabalhando. E essa já não, essa ainda é a Manuel Cândido Batista, e depois tem a rua, olha aí como é que ela estava antes, esta que você está vendo agora já é a João Batista Toffoli, a Monsenhor João Batista Toffoli, do lado esquerdo, onde está a buracaiada ali, do lado esquerdo exatamente a unidade de saúde da família, e é isso aí, gente, está vendo? Ó, fizeram o serviço, consertaram tudo, ajeitaram, está tudo bonitinho. Na Monsenhor João Batista Toffoli, a prefeitura havia feito anteriormente, acho que foi na gestão passada, só meia pista. E depois, tipo assim, a rua inteira está aqui, eles só fizeram o asfalto aqui meia pista. Aqui ficou tudo esburacado, bem do lado do Saúde da Família, né, da unidade de saúde da família, e lá como é que tem ali um poliesportivo chamado Olavo Rueda, achei o nome aqui. Então, desse lado aqui, fizeram o asfalto. Do lado de cá ficou tudo esburacado. E aqui sai a rua Manuel Cândido Batista. Então, agora, o pessoal foi lá, ajeitou tudo, os moradores estão satisfeitos. E teve um morador que nós passamos com a reportagem hoje lá e não acreditava. Falava, nem acredito que está acontecendo isso, porque, pelo amor de Deus, faz 2, 3 anos que a gente reclama. Felizmente, serviço feito, problema resolvido. Muito obrigado, viu? Tá dando certo. Você vê que o Hora H vai, apresenta o problema, daí a pouco o pessoal está indo para levar a solução.
Isso é muito bom. É só acompanhar o nosso programa aqui, porque a gente vai em cima do problema. A população nos comunica, nós vamos lá, é só acompanhar o programa e lá resolver o problema que todo mundo vai ficar satisfeito. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o Hora H, destacando para você a caça aos gatos. O DAEM começou aquela prometida fiscalização contra as ligações clandestinas de água. E já pegou gente com desvio enorme de água. Chega na rede de água, o hidrômetro está aqui, a pessoa desvia o cano, desvia do hidrômetro e liga novamente. Ou seja, o que vai passar pela torneira do hidrômetro é só um pouquinho de água. Ele vai pagar sobre aquilo. Aquele mundaréu de água desviada, essa não tem como passar pelo hidrômetro, ela está desviada, então o sujeito vai gatunar a água, vai surrupiar a água do município. Mas hoje já teve flagrante sobre caso desse tipo. Daqui a pouco os detalhes para você aqui no Hora H. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. De volta para mais um bloco de notícias do nosso programa. Eu acabo de receber da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, através da Secretaria da Saúde, o novo balanço dos casos confirmados de dengue
aqui em Marília. Subiu para 168, balanço divulgado na segunda-feira pela Secretaria Municipal da Saúde, agora distribuído para toda a imprensa. São 168 casos autóctones, ou seja, aqueles onde a contaminação aconteceu dentro do município. Não é a pessoa que viajou para uma cidade que tem uma epidemia de dengue e voltou para cá contaminada pelo mosquito, pela picada do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue. Então, casos autóctones, eles são gerados, produzidos dentro do próprio município. É onde você tem o mosquito e tem a pessoa doente. O mosquito pica a pessoa doente, ele fica infectado, pica a pessoa que está sadia e passa a doença para essa pessoa. Então, 168 casos confirmados. Uma avaliação feita pelo secretário médico Márcio Travalini é de que o município ele vem tendo aí a colaboração da população, o setor de zoonoses vem conseguindo conter a expansão dos criadores do mosquito Aedes aegypti e agora, já entrando na reta final, na segunda quinzena, já estamos no dia 17, segunda quinzena do mês de abril, já vai ficando mais fresquinho, hoje já está mais friozinho, ontem também fez um pouco de frio, enfim, de agora em diante a tendência é que as temperaturas altas vão ficando um pouco mais amenas e vamos nos encaminhando para o inverno. E o mosquito não gosta do frio, o negócio dele é calor e água limpa e parada, é aí que ele se multiplica, que ele procria. Então, você tem, naturalmente, uma diminuição da proliferação do mosquito, consequentemente, da contaminação das pessoas pela dengue. Resultado, a expectativa do Dr. Márcio Travalini é de que nós cheguemos ao final deste mês, adentremos maio, terminemos o mês de maio com menos de 300 casos autóctones da doença. Estamos com 168, como vai esfriando de agora em diante, vão caindo os casos, naturalmente, ele acredita que não chegaremos aos 300. E por que 300 é um número importante? Que acima de 300, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, já preconiza que você caracteriza uma situação de epidemia. Então, a gente não deve entrar nessa classificação da epidemia de dengue, ficando até o final do mês que vem, mês de maio, abaixo de 300 casos, pela evolução que a doença vem tendo e pela mudança na temperatura. Uma outra informação também distribuída pela Prefeitura Municipal, a Prefeitura fez o pagamento de R$ 4.800.000 ao IPREM, referente à contribuição previdenciária dos meses de novembro, dezembro do ano passado e o 13º salário também do ano passado. Então, sobre essas três folhas, a de novembro, a de dezembro e a do 13º salário referentes a 2012, R$ 4.800.000, o repasse já foi feito, o pagamento feito. O prefeito, inclusive, se manifesta dizendo que herdou dívidas da administração anterior com o IPREM, que fez o parcelamento pelos próximos 20 anos de R$ 78 milhões das dívidas acumuladas com o IPREM e que tinha ainda, e que ficou de fora deste parcelamento, novembro, dezembro e a folha do 13º do ano passado, R$ 4.800.000, com o dinheiro do IPTU. O Sérgio Moretti, que é o secretário da Fazenda, disse que foi possível, então, fazer o repasse para o IPREM, regularizando essa situação, que faz parte do bolo devido para o IPREM. 78 milhões parcelados pelos próximos 20 anos, 240 parcelas, não me falha a memória, e, de outro lado, esses 4.800.000 que não integraram este parcelamento, que tinham que ser pagos à vista, pagamento feito segundo as informações distribuídas pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Marília. Pois é, meus amigos, vamos falar da caça aos gatos. Ela começou. Gatos não é o que faz miau, como eu já falei ontem. Gato de furto de alguma coisa. O gatuno. Começou oficialmente na manhã de hoje a fiscalização contra ligações clandestinas de água aqui em Marília, os populares gatos na redes de distribuição. As primeiras 3 tentativas foram frustradas. Hoje pela manhã a imprensa foi avisada, inclusive equipes de televisão acompanhando, e foram num endereço, nada. Foram em outro endereço, nada. Foram em outro endereço, nada. Pessoal já ouvindo falar, a gente aqui no Hora H divulgando, vai começar a pegar o pessoal que está desviando água. As ligações clandestinas, o pessoal já foi lá, contratou o encanador e arrumou tudo e fez toda a água passar pelo hidrômetro como tem que ser. Então as primeiras 3 tentativas foram
frustradas. O arranjo para não pagar água foi mudado, foi consertado. Mas ao menos um caso foi flagrado pela equipe de fiscalização montada pelo DAI. Foi na Vila Flora, imediações da Altaneira, Betel, na zona leste da cidade. Natalino da Conceição, ele é funcionário do DAI, agente de serviços do DAI, ele foi o responsável por operar o geofone. Eu achava que fosse um baita do equipamento esse geofone, que vai indicando onde é que tem ligação clandestina de água. Na verdade, é um equipamento super simples, você vai ver nas imagens aí, mas esse equipamento simples de tudo, ele é capaz de indicar se tem ou não tem ligação clandestina na rede de água. O próprio Natalino foi entrevistado por mim, explica ao Hora H como é que funciona o tal do geofone. Você vai ver o equipamento e vai falar, não é possível, será o Benedito? Veja aí. Esse equipamento funciona da seguinte maneira, a gente detecta isso aqui tipo de um tetoscópio no ouvido, abre uma torneira que a gente suspeita que esteja clandestina, pega esse aparelho, vai passando ele, de preferência, eu tenho que pegar a ligação de água. E você vai escutando onde está passando a água, é isso? Eu vou ouvindo, vai passando água daqui. No momento que eu estou ouvindo, está passando água aqui, o registro de comando do cavalete esteja fechado e essa torneira continua dando vazão, então ocorre o seguinte, é detectado que essa água está passando por essa ligação. Quer dizer, ela está desviada do hidrômetro, do medidor de água e está passando por uma ligação alternativa, que na verdade é clandestina. Com certeza. E foi isso que o senhor constatou aqui? Com certeza. Para ver que agora está tudo fechado, eu ponho aqui, estou no mesmo local, não estou ouvindo nada. Quer dizer, basta eu abrir a torneira, que eu estou em cima da ligação de água do imóvel, que ele vai detectar o barulho. Quer dizer, essa ligação clandestina ela é feita antes de chegar no hidrômetro? Ela é feita antes de chegar no hidrômetro. Ela vai desviar do medidor? Desviar do medidor. E a pessoa vai ter água em casa sem pagar conta? Com certeza, só não no reservatório, como às vezes piscina, torneira para lavar quintal. Quer dizer, não dá para dimensionar a quantidade de água que se usa sem pagar? Não tem como. Um imóvel, geralmente, que gasta, como no caso, 50, 60 mil litros mês, com esse desvio ele vai gastar a base de 10, 15 mil litros. Quer dizer, o gasto do pago, né, na verdade? O gasto do pago. Por quê? Porque o resto ele disfarça. Hora H. Que coisa, hein? Que coisa. Nesse caso específico, obrigado aí ao senhor Natalino, hein? Nesse caso específico da Vila Flora, o munícipe não criou nenhum obstáculo, nenhuma resistência para a fiscalização do DAI. Ele franqueou o acesso à residência dele e justificou que já comprou o imóvel do jeito como está. Falou, não tenho nenhum interesse em desviar água, furtar água, que história é essa? E resultado, por esse comportamento dele, ele não foi denunciado à polícia por furto de água. Veja as explicações do presidente do DAI, o Francisco Manuel Giacha, que acompanhou a fiscalização. Nós tivemos uma boa recepção por parte do proprietário, ele alega que cobrou a casa dessa maneira, né? E diante disso nós não vamos comunicar à polícia e constatamos, ele vai sanar a irregularidade e será autuado dentro das normas do departamento e daremos 30 dias para que ele refaça todo o serviço. Agora, para o lado de fora da casa dele, quem faz o serviço é o DAI ou ele tem que fazer tanto dentro quanto fora? Todo o serviço externo é de responsabilidade do DAI. Então, o DAI vai fazer o serviço e vai cobrar do proprietário. Quer dizer, além da multa, ele vai ter que pagar pelo serviço que será feito lá de fora. Exatamente. Essa irregularidade é culpa dele. Ele vai ter que arcar com essa despesa. Independentemente dele já ter comprado a casa nessa situação, ele será autuado de qualquer maneira. Realmente. Ele deveria saber que tem algum problema no abastecimento de água da casa dele. Deveria ter procurado uma solução. Então ele vai ser autuado. Em quanto tempo o DAI vai abrir aqui fora e resolver o problema da ligação clandestina? Ele vai ter que pedir a nova ligação e então logo ele peça essa ligação, o DAI já vem executar o serviço. Uma brincadeira dessa já acha pode custar quanto no bolso? No mínimo R$ 1.500. Isso se a pessoa ainda não for denunciada à polícia por furto de água. Realmente, como a receptividade foi boa e as alegações dele, nós não temos interesse nenhum de levar nenhum munícipe para a delegacia de polícia, instaurar qualquer procedimento. E sim que seja regularizado. Nós queremos só o que é do DAI.
Agora, existe muito problema desse tipo na cidade? Olha, tem bastante. Só esse ano já foram detectados mais de mil casos. E eu acredito que a gente pode chegar a esse número a mais de 5 mil. Quer dizer, agora intensificando a fiscalização, vai aparecer mais? Exatamente, nós montamos uma equipe só para isso, então eu acredito que vai aparecer mais. Somente hoje, alertando pela imprensa, nós constatamos que em 3 lugares que nós vimos hoje já foi sanado o problema. Hora H. Na verdade, esse serviço já vinha sendo feito, né? Porque eles consertaram o tal do geofone, aquele aparelho lá que você fala, é um equipamento que detecta ligação clandestina de água. Vai ver o estetoscópio de enfiar aqui na orelha e depois 2 borrachinhas e 2 pezinhos lá de metal que indicam lá no chão, dá para escutar certinho o barulho da água passando. É um barato isso aí, viu? Mesma coisa do sujeito que vai no médico, ele bota lá o estetoscópio no peito, fala 33, e o médico está escutando. Interessante isso aí. Bom, resumo da ópera, eles já vinham usando isso aí. Nos últimos 60 dias aproximadamente, 1000 casos, mais ou menos, já foram detectados de ligações clandestinas. É dinheiro que o DAI estava perdendo, né? Que agora o sujeito tem que refazer toda a ligação, pede essa ligação para o DAI, e aí ele vai pagar, o DAI vai fazer a parte de fora, ele vai fazer a parte de dentro da casa dele, tudo por conta própria. Depois ele ainda tem uma multa. Moral da história, como disse o Giacha, 1.500 conto, mais ou menos é a mordida no bolso para uma brincadeira dessa. Vamos mostrar as imagens, como é que foi a fiscalização hoje pela manhã? Toda a operação foi acompanhada, filmada por nós, foi bem rápida. O seu Natalino aí, ó, já botando o equipamento. É o doutor das ligações clandestinas, olha lá, ó. Olha lá, vai entrando lá na residência do proprietário ali, franqueou a entrada, falou, comprei a casa desse jeito, vocês veem o que tem aí que eu vou corrigir. Foi lá, já botou junto ao hidrômetro o equipamento dele, olha ali, ó, ligou a torneira, falou, opa, aqui tá passando, ali não tá, como é que deixa de ser, ele vai verificando tudo certinho. Isso foi na rua Zilda Ortega, na Vila Flora, já no portão da entrada da casa do senhor, ele detectou que ali, ó, ali já houve desvio. A rede chega e entra por ali, por aquele portãozinho ali mais ou menos, ela entra na residência. Mas houve um desvio, correu paralelo com o portão, olha lá, ele já foi detectando, correu paralelo com o portão e foi lá onde está o hidrômetro, pelo lado de fora. Ele mediu o lado de dentro, que tem uma ligação que vai para o hidrômetro, e a do lado de fora que foge do hidrômetro. Mediu aqui, mediu ali, olha o sinalzão de positivo. Como é que foi o negócio aí? Tem gato? Olha o dedão para cima ali, ó. É isso aí, meu irmão. Tá certo. Antes ainda da fiscalização começar oficialmente, repito, o DAI já vinha utilizando equipamento, já tinha flagrado quase 1000 ligações clandestinas nos últimos 60 dias, sinal inequívoco de que o problema é muito maior do que se podia imaginar. Acabei de receber uma informação, meu amigo jornalista Norton Emerson acabou telefonando para cá, parece que deu polícia agora há pouco no Parque Aquático Municipal. Onde é que fica o Parque Aquático Municipal? Aquele que vai para Avencas? É no Flamingo, é isso mesmo, né? Parece que o pessoal do DAI foi lá e constatou ligação clandestina de água. Aí deu briga entre os funcionários do DAI, que é a autarquia, e os funcionários do Parque Aquático. Diz que o pau estava quebrando, chamaram a polícia está indo para lá agora, nós estamos checando os detalhes aí para confirmar ou não essa informação. Obrigado, Norton. Norton também acompanhando a fiscalização intensificada, o caça-gato que está sendo feito aqui na cidade. Agora, curioso lá no Parque Aquático ter uma ligação clandestina, se é que tem, porque a prefeitura é a maior caloteira de água do município, ela não paga água, deve 35 milhões e continua acumulando mês a mês as contas de água de todos os próprios do município, inclusive aqueles prédios que o município aluga e entrega para uso de órgãos estaduais, órgãos federais, por aí vai. O Giacha está tomando conhecimento do fato agora, o pessoal está me informando, tá, beleza, já ligaram para ele. E a gente vai ter informação ao longo do programa. Vamos a mais um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho para o giro final de notícias do nosso Hora H. Vamos falar do caso Vinícius amanhã, dia D, julgamento final lá em São Paulo, no Tribunal Regional Eleitoral. Já, já. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados.
desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Ano novo, vida nova. Sua casa merece produtos da Enlace Enxovais. Cama, mesa e banho com requinte e glamour, aromatizantes, chinelos de quarto, pijamas, kits toalhas e toda a linha de toalhas gigantes Budemeyer, além de travesseiros, roupas de cama e banho Altenburg, no alvo da moda, que revertem parte das vendas para o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. O que você procura, do jeito que você quer, com as melhores condições de pagamento. Enlace Enxovais. Loja 16 da Galeria Atenas, pertinho do estacionamento. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Gália, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. De volta com o nosso Hora H, vamos ao bloco final de notícias do programa, edição desta quarta-feira. A Prefeitura publica no Diário Oficial do Município, edição de hoje, a ordem de serviço para as empresas ganhadoras da licitação do transporte público iniciarem operações na cidade daqui a um mês. Então, aquilo que se esperava depois daquela briga judicial era essa ordem de serviço. Nós já trouxemos entrevistas, abordamos esse assunto diversas vezes aqui no programa. Então, a ordem de serviço finalmente publicada hoje no Diário Oficial do município de Marília. Então, ordem de serviço para as empresas ganhadoras da licitação do transporte público, são duas, começarem a operar, começarem a trabalhar aqui na cidade. Quando? Daqui a um mês. Segundo as notificações, são três, uma para a circular, que está aí, e uma para cada empresa ganhadora da licitação. 3 notificações. A empresa circular, segundo essa notificação, a que cabe a ela, deverá interromper os seus serviços às 0 hora do dia 18 de maio. Daqui a exatamente um mês, dia 18 de maio, 0 hora, do dia 17 para o dia 18, meia-noite, como queiram, ela interrompe os serviços. Data em que as novas empresas começarão a transportar os passageiros aqui em Marília. Então agora tem uma data para o negócio começar. Aí você pergunta, mas está definido isso, está certo? Segundo o publicado no Diário Oficial, está. Nós entramos em contato com a empresa circular e a informação que nós obtivemos é a seguinte: a empresa circular vai continuar trabalhando, não haverá alteração e hoje à tarde haverá a emissão de uma nota para a imprensa informando detalhes a respeito da postura, qual é o posicionamento
da Empresa Circular de Marília, diante dessas notificações publicadas no Diário Oficial do município, edição de hoje. Essas informações estariam, segundo a assessoria de imprensa da Empresa Circular de Marília, estariam sendo finalizadas neste exato momento pelo Departamento Jurídico da Circular e serão distribuídas à tarde. Então, no dia de amanhã, quinta-feira, dia 18, nós teremos os detalhes aqui no canal 15 da TV Comunitária. Por enquanto, a única informação passada e antecipada pela assessoria de imprensa de que a circular segue trabalhando, abre aspas, segue trabalhando e não haverá alteração. Pelo jeito, há uma briga aí pela frente, não é? A empresa Grande Bauru, contratada para operar a linha norte de transporte de passageiros em Marília, e a cidade Sorriso, que será responsável pela linha sul, deverão ter, daqui a um mês, às 0 hora do dia 18 de maio, segundo as notificações publicadas no Diário Oficial, edição de hoje, deverão ter garagem pronta, frota de ônibus e infraestrutura, funcionários e tudo mais, e isso no dia 18, às 2. E a partir de hoje, começa a contar um prazo de 10 dias para que as duas empresas apresentem à Prefeitura os dados do fornecedor do sistema de bilhetagem eletrônica para viabilizar a leitura dos cartões de transporte. Que vem a ser a bilhetagem eletrônica, não vai ter mais o passe comum. A integração hoje de 2 ônibus, 2 linhas de ônibus, é feita dentro do terminal urbano de passageiros. A partir da bilhetagem eletrônica, isto será feito em qualquer ponto de ônibus da cidade. Inclusive quem toma o ônibus de uma empresa e quem toma o ônibus de outra empresa ou usa este mais aquele para chegar no seu destino, que elas vão operar em conjunto, pelo menos segundo a notificação e o edital dessa licitação. A notificação para a empresa circular determina ainda que ela mantenha a regularidade do serviço de transporte urbano de passageiros até o dia 18 de maio, em todos os horários e itinerários. Quer dizer, ela está notificada para daqui a 30 dias interromper o trabalho dela, mas manter os serviços todos em funcionamento até a 0 hora do dia 18 de maio deste ano. Após essa data, a Prefeitura declara na notificação para a empresa circular inservíveis os bens da empresa. Eles são declarados inservíveis para o serviço, que passará a ser feito pelas outras duas empresas. Sendo inservíveis, e diante da impossibilidade de reversão contratual, libera a venda dos mesmos, ou seja, ela pode vender os ônibus dela. Também determina que a circular forneça às novas empresas de transporte todos os dados e senhas necessários para que elas operem aqui na cidade. As 3 notificações é da empresa circular de Marília, da Grande Bauru e depois da cidade de Sorriso. As 3 notificações publicadas no Diário Oficial de hoje estão assinadas pelo procurador jurídico Domingos Karamaschi Júnior. Daqui a 30 dias, as duas empresas estarão operando segundo o prefeito. Houve a distribuição de um áudio. O que é o áudio? A fala do prefeito Vinícius Camarinha pela assessoria de imprensa da Prefeitura. Nós vamos ouvir agora, você acompanha a fala do prefeito, garantindo que daqui a 30 dias tem 2 novas empresas operando. A circular está dizendo que nada muda. Mas o prefeito está afirmando, diante das publicações feitas aqui, que as 2 empresas ganhadoras da licitação vão estar operando daqui a 30 dias. Vamos ouvir o prefeito. Nós publicamos hoje no Diário Oficial a ordem de serviço para que daqui a 30 dias as 2 novas empresas passem a operar o transporte público aqui no nosso município. Isso havia um problema jurídico do governo passado, haviam decisões judiciais que suspendiam a continuidade da licitação, não há mais decisões judiciais que suspendam a decisão administrativa do poder público e por conta disso nós estamos dando sequência e nós estamos dando, portanto, a ordem de serviço para que essas 2 novas empresas, portanto, passem a operar o transporte público do município. Nós publicamos hoje no Diário Oficial a ordem... Perfeito. Ok, aí, portanto, estava aqui com o fone de ouvidos, acompanhando a fala do prefeito, ele garantindo aí que daqui a 30 dias as novas empresas estarão operando. A assessoria de imprensa da empresa circular de Marília já adiantou que seguirá trabalhando, a empresa circular seguirá trabalhando e não haverá alterações. Em outras palavras, não vai ser tão fácil assim que nem tirar doce da boca de criança.
Vamos aguardar, gente. Vem vindo uma queda de braço aí pela frente com toda certeza. Ok? Então eram essas as informações referentes a essa questão ligada às empresas, novas empresas do transporte coletivo. Aliás, destaque do Jornal da Manhã, destaque de toda a imprensa, Jornal da Manhã, o principal veículo de comunicação impressa aqui da cidade. Você pode acessar o telefone, ligar para lá, 3311 5400, assinar o Jornal da Manhã e receber a melhor informação aí na sua casa. Aliás, o destaque hoje, supostas irregularidades. Yoshio Takaoka, o ex-presidente da Câmara, recebeu doação de R$20 mil de funcionário da Câmara, segundo afirma a Polícia Federal. Só que ninguém apareceu para depor ontem daqueles que estavam previstos para isto e que estavam intimados lá pela Delegacia da Polícia Federal de Marília. Repetindo o telefone para você assinar o Jornal da Manhã, 3311 5400. Querem saber o que acontece se a circular não liberar os funcionários. Como não liberar os funcionários? Se ela não estiver mais operando, ela não tem como manter todos os funcionários, vai ficar com 600 pessoas se ela não está recebendo para poder pagá-los. Naturalmente que eles serão liberados, não é verdade? E as outras empresas têm um compromisso assumido com a Prefeitura e o Sindicato dos Motoristas de contratar prioritariamente esses funcionários. Bom, mas vamos ver o que é que vai acontecer, porque a circular está dizendo que vai continuar operando normalmente. E as notificações e o próprio prefeito aí dizendo que, na verdade, daqui a 30 dias teremos 2 outras empresas trabalhando no transporte coletivo urbano de passageiros aqui na cidade. Rapidamente, últimos minutos do programa, vamos falar do caso Vinícius. Eu conversei com os advogados de todos os lados envolvidos nessa história. Falei com o advogado da coligação PSDB-PTB, que é uma das autoras da ação contra o Vinícius. Falei com o advogado do próprio Vinícius, um dos que atua aqui na cidade, esse advogado, que é o doutor Cristiano Mazeto. Pelo lado do PSDB, falei com o doutor Enéas Hamilton Silva Neto e conversei com os advogados do PMDB também, que é o partido que entrou como litisconsorte assistencial. Ele está assistindo os autores deste processo no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Resumo da ópera daquilo que eu conversei com todos eles. Primeiro, por se tratar de um caso cujo julgamento já começou, o início foi no dia 7 de março no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, porque o julgamento está marcado para esta quinta-feira, dia 18, 3 horas da tarde, é quando começa a pauta, a sessão de julgamento para cumprimento da pauta. Tem 80, 100 casos na pauta, um mundaréu de casos para serem julgados. E os trabalhos vão até 7h30 da noite, mais ou menos. Então é tudo muito rápido. Como já começou o julgamento e foi suspenso por 3 pedidos de vistas, esse caso Vinícius, ele tem prioridade. E se ele não for colocado já de cara entre os prioritários para a retomada e conclusão do julgamento, os próprios advogados das partes envolvidas podem requerer isto junto ao plenário durante a sessão de julgamento de amanhã no TRE, 14º andar do prédio do TRE, lá em São Paulo. Então, por já ter começado o julgamento, ele é prioritário, pode não ser o primeiro. Se tiver, por exemplo, algum caso em que o julgamento vai ter sustentação oral, este é prioritário, que o advogado vai fazer a defesa da posição dele. No nosso caso de Marília, já houve a sustentação oral no dia 7 de março. Então já pula essa fase e ele entra logo na sequência. Então é um dos primeiros a entrar no julgamento. Já tem 2 votos conhecidos, os 2 favoráveis ao Vinícius, 2 outros votos manifestados por escrito nos autos, que não, o conteúdo ninguém conhece, podem ser favoráveis ao Vinícius como não, pode estar 4-0, pode estar 3-1, pode estar 2-2, não é? E aí tem 6 juízes e desembargadores ao todo para votar, mais o presidente se existir empate. Se ficar 3-3, aí o presidente ele é chamado para desempatar. Um detalhe importante que aconteceu na cidade de Itaí, o julgamento de um caso de Itaí, aqui em São Paulo, a terra do feijão. O julgamento iniciou, foi interrompido por pedido de vistas, voltou e deu empate no plenário. Caso igualzinho o de Marília, abuso do poder econômico e da mídia social, ou seja, rádio, jornal, essas coisas, durante a campanha. E aí, quando tem empate, lá em Itaí teve empate, foi semana passada, se não me falha a memória, o que aconteceu? O presidente do Tribunal Regional Eleitoral é chamado para desempatar. No caso, o presidente desembargador Alceu Penteado Navarro. No caso de Itaí, quando deu empate no plenário, 3-3, o presidente falou, eu peço vistas do processo, porque até então eu presidia os trabalhos, agora eu vou ter que votar. Então eu quero ter acesso a todas as informações dos autos, documentos,
e aí a gente marca a nova data para concluir o julgamento com o meu voto. No caso de Itaí, acabou dando 4-3, condenando aquele que abusou do poder econômico e da mídia social, como o Vinícius está sendo acusado aqui em Marília. Ah, mas são casos idênticos? Não, são semelhantes. Ah, mas vai acontecer o mesmo com o Vinícius? Ninguém sabe. Tanto o Vinícius pode ficar, como não. Tanto pode ser cassado, como pode ser mantido no cargo. E aí acaba tudo? Não. Acaba mais uma fase, que é a segunda. Aí vai para o recurso de última instância, que é em Brasília, no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Uma outra informação, essa me foi passada pelo Dr. Cristiano Mazeto, ele é o advogado, um dos que integra o grupo jurídico que defende o Vinícius. Ele disse que a expectativa dos advogados do Vinícius é de que se mantenha a tendência dos votos iniciada no dia 7 de março, ou seja, que o Vinícius seja absolvido pela maioria dos votos. Ele falou que tem uma fila de processos para serem julgados no dia de amanhã e, se não tiver nenhum caso de sustentação oral, então pode ser um dos primeiros, se não o primeiro, o do Vinícius, porque, na verdade, é a retomada do julgamento. Toda a expectativa em cima disto, e eu quero chamar a atenção dos senhores para um detalhe. O Canal 15 vai para São Paulo e vai transmitir flashes ao vivo, direto do plenário do Tribunal Regional Eleitoral, durante o julgamento. Então amanhã nós não teremos o nosso Hora H no horário tradicional, de 1 às 2 da tarde. Nós vamos fazer flashes ao vivo, através da nossa equipe, direto de São Paulo, acompanhando a retomada e conclusão do julgamento do caso Vinícius. O resultado que der no plenário, estaremos informando para os senhores, não apenas através aqui do Canal 15 da TV Comunitária, mas também pela internet você poderá acompanhar através do nosso portal aí no Facebook, é assim que fala, gente? Da nossa página no Facebook, facebook.com/HoraHTV. Não apenas por escrito, mas imagem também. Nós vamos estar passando todas as informações. Então, 2 canais de comunicação, a TV Comunitária, Canal 15, também facebook.com/HoraHTV, para que os senhores acompanhem ao vivo, em tempo real, passo a passo, a retomada e conclusão do julgamento do caso Vinícius. Já tem advogados lá em São Paulo, doutor Enéas Hamilton Silva Neto, por exemplo, que é um dos autores da ação, através do PSDB-PTB, já está em São Paulo, falei com ele por telefone, falou, já cheguei em São Paulo, estou aqui, só vou embora depois do julgamento. Os advogados do PMDB devem seguir hoje à noite ou amanhã de manhã para São Paulo. Os advogados do Vinícius têm parte lá em São Paulo, outra parte aqui em Marília, deverá seguir também entre hoje à noite e amanhã para São Paulo. Enfim, toda a expectativa, uma baita de uma ansiedade, repito o que falei no início do programa. Em 84 anos de Marília, de existência da cidade, é a primeira vez que ocorre uma situação dessas. Tudo pode acontecer, meio a meio, 50% de chance de cada lado, um pouquinho a mais de vantagem para o Vinícius, que já tem 2 votos favoráveis a ele que são conhecidos. Vamos ver que bicho vai dar amanhã, a partir das 3 da tarde, com transmissão ao vivo aqui para o Canal 15 da TV Comunitária. Um abraço, gente, até amanhã e boa sorte para a nossa cidade, seja qual for o resultado desse julgamento. Marília merece.